Israel e Palestina. O que está por trás? Para entendermos melhor, vamos voltar aos tempos de Abraão. Ele nasceu em Ur, na Caldeia, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Era casado com Sara e não tinha filhos. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Abraão, então, partiu com sua esposa, o sobrinho Ló, e seus servos em direção a Canaã. Abraão chega em Canaã, uma terra deserta, sem recursos, então parte rumo ao Egito e, após algum tempo, retorna para Canaã, a terra prometida. Abraão e Sara eram idosos e não tinham filhos, mas ele confiava na promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação. Sara, incapaz de conceber, o convence a ter um filho, uma de suas servas. Assim, nasce Ismael, seu primeiro filho. Após o nascimento de Ismael, o milagre aconteceu. Sara engravidou e nasceu Isaque. No entanto, após o nascimento de Isaque, houve muitos conflitos e desentendimentos, o que fez Sara convencer Abraão que a serva e seu filho deveriam ser expulsos, porque Ismael, como filho mais velho, seria o herdeiro beneficiado da herança de Abraão. Agar e Ismael foram expulsos da família de Abraão e partiram sem rumo para o deserto. Porém, Deus prometeu abençoar Ismael e também torná-lo pai de uma grande nação. Com a separação, Ismael deu origem aos ismaelitas, que hoje são os árabes, e Isaque teve um filho chamado Jacó, que por sua vez teve 12 filhos. Esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel, dando origem aos israelitas. Após um longo período de seca, algumas dessas tribos decidiram migrar para o Egito, onde foram escravizados por um longo período que se findou com a chegada de Moisés, o qual Deus determinou que conduzisse o povo de volta para Canaã. Muito tempo havia passado, e ao chegarem em Canaã, se depararam com as demais tribos de Israel que haviam permanecido por lá, e com outros povos que fixaram moradia, como os filisteus e os cananeus. Durante um longo período, guerras e conflitos aconteceram, até que os israelitas conseguiram retomar uma grande parte da cidade e dividi-la entre as 12 tribos de Israel. As tribos começaram a brigar entre si, e o povo pede ao profeta Samuel que escolhesse um entre as tribos de Israel para se tornar rei e pôr fim aos conflitos. Saul foi então ungido rei. Após sua passagem, Davi o sucedeu. Nesse período, Jerusalém foi proclamada a capital do reino. Com o falecimento do rei Davi, seu filho Salomão ascendeu ao trono e empreendeu a edificação do templo sagrado de Jerusalém. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em duas partes, originando o reino de Israel e o reino de Judá. Vários ataques e tentativas de invasão ocorreram durante o passar do tempo, até que o Império Babilônico subjugou ambos os reinos, estendendo seu domínio sobre toda a terra de Canaã. Após essa invasão, no ano 587 a.C., o rei Nabucodonosor destruiu completamente o Templo de Jerusalém e levou a maior parte da população como prisioneiros e escravos. Esse período ficou conhecido como cativeiro babilônico, e foi nessa época, nesse cativeiro, que os povos hebreus se uniram para que a sua cultura e as suas crenças fossem mantidas em meio a tantos povos distintos, já que na época a Babilônia era o reino mais desenvolvido da terra. Ciro o Grande da Pérsia invade a Babilônia, derrota Nabucodonosor e liberta o povo hebreu, que retornam para Canaã e dão início à reconstrução da cidade e do Templo de Jerusalém. A partir desse momento, Canaã recebeu o nome de província persa de Judá, e o povo que lá habitava passou a ser chamado de judeu. O tempo passa, e Alexandre o Grande da Grécia derrota os persas e toma posse de Judá. Nessa época, os judeus estavam se desenvolvendo politicamente e conseguiram determinar suas próprias leis, baseadas nos mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai. Até a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., tudo correu muito bem. Anos se passaram, e o Império Romano, que vinha se desenvolvendo e se expandindo por todo o mundo, invadiu a Grécia e foi conquistando todas as regiões. No ano 63 a.C., eles conquistam a província de Judá,
que foi renomeada como província romana da Judéia. Profundamente afetados pela expansão e pelo domínio romano sobre suas terras, conflitos e frequentes tentativas de resistência se tornaram comuns. Em 70 d.C., como medida para conter as revoltas do povo judeu, o Império Romano decidiu não só combater, mas pôr fim à resistência, derrubando o Templo de Jerusalém. Já em 132 d.C., o imperador romano Adriano lançou uma campanha devastadora contra Jerusalém e expulsou o povo judeu. Isso desencadeou uma perseguição brutal que forçou os judeus a abandonarem Canaã, espalhando-se por diferentes partes do mundo, um episódio que ficou conhecido como a diáspora judaica. Muitos judeus foram exilados e partiram para a região do Irã, porém, a maioria se espalhou pela Europa e lá permaneceram por um longo período. Como a Palestina se insere na narrativa? O imperador Adriano forçou a saída dos judeus de Canaã, permitiu que outros povos habitassem aquelas terras, muitos dos quais eram descendentes dos antigos cananeus. Renomeou a região como Síria-Palestina. No entanto, a escolha do nome Palestina não foi aleatória. Palestina em hebraico é Peleshet, que significa filisteu. Logo, Palestina, terra dos filisteus. Os filisteus eram inimigos dos israelitas, e o imperador Adriano escolheu o nome Palestina, deliberadamente para atingir e humilhar o povo judeu, já que os judeus ousaram se rebelar contra o Império Romano. Vários impérios dominaram a região desde a chegada do Império Otomano no meio do século XVI, até sua queda em meados de 1920, após a Primeira Guerra Mundial. A partir de 1920, foi a vez dos britânicos que oficialmente ocuparam a região. Daí surgiu a Palestina Britânica. Esse conflito entre árabes e israelenses também remonta ao surgimento do sionismo, no final do século XIX. Iniciado no século XIX, o movimento sionista teve como fundamento o direito do povo judeu de habitar na sua própria terra. Dessa forma, começaram a se organizar e atuar na defesa da criação de seu Estado, com milhares de judeus retornando e se estabelecendo em cidades da região da Palestina. O agravamento da relação entre árabes e judeus pelo controle da Palestina fez com que os britânicos entregassem em 1947 o domínio da cidade para a Organização das Nações Unidas, ONU. Neste mesmo ano, a ONU decidiu dividir a Palestina em duas partes. Parte do território formaria o Estado de Israel, a outra formaria o Estado da Palestina, e a cidade de Jerusalém ficaria sob domínio internacional. Os judeus aceitaram a divisão, já os palestinos não. Eles alegaram que perderam territórios e que houve diminuição de suas fronteiras. Além desse embate, também havia disputa por Jerusalém, sagrada para judeus, palestinos e cristãos. Para resolver esse problema, inicialmente pensaram em dividir Jerusalém ao meio, criando Jerusalém Oriental e Ocidental. Um segundo plano foi o de não dar Jerusalém para ninguém, ela pertenceria a todos, mas também não deu certo. Em 1948, mesmo com a Palestina não concordando com a divisão feita pela ONU, Israel declara sua independência. Egito, Líbia, Síria, Jordânia e Iraque não reconheceram Israel como um Estado independente e no dia seguinte declararam guerra ao recém-criado Estado de Israel, que só termina em 1949 com a vitória de Israel. Durante e após essa guerra, estima-se que mais de 700 mil palestinos tenham fugido ou sido forçados a deixar suas casas. Assim como a expulsão dos judeus ficou conhecida como diáspora, a saída do povo árabe após a guerra ficou conhecida como Nakba, que em árabe significa catástrofe. Em 1964 foi fundada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, organização política e paramilitar que tinha como meta a liberação da Palestina através da luta armada. O grupo utilizou-se de táticas de guerrilha para atacar Israel a partir de suas bases na Jordânia, Líbano e Síria, assim como de dentro da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Em 1967,
Após tropas egípcias invadirem as fronteiras de Israel, iniciou-se a Guerra dos 6 Dias. Em decorrência dessa invasão e de outras hostilidades, no dia 5 de junho de 1967, Israel iniciou um ataque aos aeroportos militares do Egito, destruindo mais de 330 aeronaves de guerra. No dia seguinte, as tropas israelenses adentraram na península do Sinai e conquistaram a faixa de Gaza, na época, territórios egípcios. Sírios e jordanianos tentaram intervir e também se tornaram alvos dos ataques aéreos de Israel. Israel invadiu a Síria e conquistou as colinas de Golã. No dia seguinte, Síria e Egito estabelecem um armistício com Israel, encerrando o conflito. Armistício é um acordo formal, segundo o qual partes envolvidas em conflito armado concordam em parar de lutar. Não é necessariamente o fim da guerra, pode ser apenas um cessar-fogo, enquanto se tenta realizar um tratado de paz. Com a vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias, o seu território aumentou consideravelmente, e foi nessa época que Israel fixou assentamentos na área da Cisjordânia, que causam polêmica até os dias de hoje. Durante as Olimpíadas de Munique, em 1972, 11 atletas israelenses foram feitos reféns por 8 terroristas palestinos. Todos foram mortos além de 5 terroristas. No dia 6 de outubro de 1973, tropas egípcias e sírias atacaram as bases militares de Israel no dia em que os israelenses celebram o Yom Kippur, o Dia do Perdão. Israel respondeu rapidamente ao ataque por meio de sua marinha e expulsou os inimigos que estavam no mar Mediterrâneo. 20 dias depois, os israelenses derrotaram os árabes novamente e mantiveram o território conquistado na Guerra dos 6 Dias. Em 1979, Israel e Egito, enfim, assinam um acordo de paz em meio a protestos do mundo árabe. Com isso, o Egito se torna o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel e recebe de volta a Península de Sinai. Em 1981, o presidente do Egito, Anwar Sadat, foi assassinado por membros da Jihad Islâmica Egípcia que se opunham ao acordo de paz com Israel e à entrega da faixa de Gaza para o Estado judeu. No ano de 1987, ocorreu a primeira revolta dos palestinos, conhecida como Primeira Intifada Palestina, também chamada Guerra das Pedras, que se estendeu até 1993, e foi nesse mesmo ano, 1987, que surgiu o grupo radical Hamas. Os historiadores consideram que o estopim para essa intifada foi um acidente de trânsito envolvendo palestinos e israelenses. Esse acidente aconteceu quando um caminhão militar israelense colidiu com um carro ocupado por palestinos. O acidente causou a morte de 4 palestinos e foi considerado como um evento proposital, enquanto as autoridades israelenses viram o acontecimento como um acidente. Com a assinatura do Tratado de Oslo, em 1993, entre o líder palestino Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, teve fim essa primeira intifada. Um ano antes da assinatura do tratado, a OLP reconheceu Israel como Estado, e Israel reconheceu a OLP como o representante do povo palestino. O Acordo de Oslo determinava a retirada militar da faixa de Gaza e da Cisjordânia, deixando as terras sob controle dos palestinos, para que, enfim, a Palestina tivesse o seu próprio Estado. Em 1994, a Jordânia também reconhece Israel como Estado, se tornando o segundo país árabe a fazê-lo. Tudo parecia bem, até que em 1995, esse primeiro-ministro israelense foi assassinado por um judeu que não concordava com a assinatura do Tratado de Oslo, o que representou um duro golpe para o processo de paz. Nos anos 2000, uma nova intifada começa após a visita de Ariel Sharon à Esplanada das Mesquitas, lugar sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. A ida dele até o local foi vista como uma provocação e um indicativo de que Israel buscava tomar os territórios sagrados dos árabes muçulmanos, desencadeando o conflito que terminou só em 2005. Em 2017, o Hamas
tentou uma terceira intifada, dessa vez porque o presidente dos Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Só que essa tentativa não chegou nem perto das proporções das outras duas. O contexto aqui é o seguinte: como Israel retomou o controle de toda Jerusalém após a Guerra dos 6 Dias, os Estados Unidos reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel é a mesma coisa que admitir, também, que ela não será a capital do Estado ainda não criado da Palestina. Resumo: não há consenso sobre o status de Jerusalém, mas atualmente ela é considerada a capital de Israel. A justificativa que Israel deu para avançar sobre a Cisjordânia e criar assentamentos na faixa de Gaza foi a de que não houve uma invasão porque legalmente o território não pertence a ninguém. O Hamas não está defendendo os interesses da Palestina e do povo palestino. Ele foi criado com o objetivo de destruir Israel, exterminar seu povo, apagar Israel do mapa e criar um Estado Islâmico no lugar. A própria população palestina é sacrificada, usada como escudo e executada se não obedecer às ordens desse grupo. A saída das tropas israelenses da faixa de Gaza, no final da Segunda Intifada, abriu espaço permitindo que o Hamas dominasse o local dando um golpe de Estado. Os atentados contra Israel nunca pararam. Além dos mísseis lançados, eles ainda usam homens-bomba em locais com maiores números de pessoas para poder exterminar o máximo de judeus. Israel sempre reagiu contra esses ataques, porém, como moram 2 milhões de palestinos na região de Gaza, infelizmente, a população também é atingida e Israel é acusado de usar uma força desproporcional. Finalmente, chegamos aos eventos recentes do dia 7 de outubro de 2023. Nesse dia, o Hamas invadiu Israel e eliminou pessoas inocentes, homens, mulheres, bebês, crianças, idosos. Filmaram a toda a crueldade durante as execuções e postaram no Facebook para que toda a família e amigos assistissem às cenas bárbaras. Não foi um ataque contra o Estado de Israel, foi um ataque contra as pessoas, a população, aos civis. Não foi um ato de reivindicação de algo, foi um ato de ódio, de maldade, de crueldade. Israel reage e declara guerra ao Hamas, uma guerra declarada contra um grupo terrorista extremamente cruel. Uma pergunta: quem você acha que vai vencer essa guerra, os bandidos ou os judeus? Povo que Deus sempre dá a vitória.